pessoas, voltei, eu sou Nadia Araújo e vamos trocar mais uma ideia. Hoje a gente vai continuar falando sobre o Egitão e minhas aventuras lá. E a narrativa de hoje ela é uma continuação daquela sériezinha que eu falei sobre como eu conheci o ex-marido egípcio, tá? Pra quem não acompanhou, eu vou deixar aqui abaixo o link dos 3 vídeos e vamos lá continuar, sem mais demoras. Cheguei no Egito lá, toda animada, feliz da vida, né? Aquela atmosfera de paixão, amor e tal. E eu tinha ido ao Egito já certa que ia casar. Então, assim que a gente chegou, que eu cheguei lá, no dia seguinte a gente já foi para a embaixada brasileira no Cairo para dar entrada ao casamento. Porque como era um casamento com estrangeira, então não era simplesmente chegar no cartório e casar, era todo um processo para poder de fato chegar ao casamento. Eu não lembro exatamente como que foi o processo, todos os passos até chegar ao casamento, mas eu lembro bem que foram dadas várias idas lá na embaixada brasileira, depois em outro local lá para pegar um outro documento, eu não lembro agora o que era, e depois em outro local para traduzir o documento, depois em outro local, para depois voltar à embaixada, pegar um outro documento e de fato lá no local para fazer o casamento propriamente dito. Mas hoje eu quero falar da primeira ida à embaixada. Catei todos os documentos que eu tinha levado daqui do Brasil e fomos à embaixada. Primeiro, quando fala em embaixada, na minha mente, na época, qual era a imagem que vinha? Um prédio bonitão, né, todo arrumadão, e que servisse unicamente para a embaixada, um prédio só da embaixada. E foi o meu primeiro choque, que quando eu chego lá no Cairo, para chegar na embaixada, eu procurei, né, um prédio com nome embaixada brasileira ou algo do tipo, mas não tinha. Tinha um prédio comercial, um prédio normal, e em um dos andares, para eu espirrar, em um dos andares era que ficava, eu poderia cortar isso, não vou cortar não, desse mesmo. Enfim, tinha um prédio lá normal e em um dos andares, que eu não lembro qual que era o andar, tinha lá a embaixada. A gente subia lá, as escadas e tal, e tinha um corredorzinho, chegava uma porta e ali era a embaixada. E o meu primeiro choque já chegou daí, né? Entramos na salinha lá da embaixada. E quem nos recebe, eu nem sei se ela existe ainda, mas na época, 2006, 11 anos atrás, quem trabalhava lá era uma senhorinha chamada Madeleine, ou Madeline, não lembro bem como é que era a pronúncia. E Madeleine, ou Madeline, era uma figura, ela era aquela pessoa que não fazia questão de ser simpática, não fazia questão de ser receptiva, ela era a treva. E aí eu cheguei, me apresentei, falei que era do Brasil, que ia casar, e que para lá, não sei o quê. E aí ela já me olha com aquela cara desprezível, como quem diz assim, eu acho que na hora foi isso que ela pensou, lá vem mais uma brasileira se lascar aqui no Egito. Porque a cara que Madeline me fez foi terrível, não foi muito amigável. Aí eu entreguei toda a documentação lá pra ela, que na época era o meu registro de nascimento, um outro documento lá comprovando que eu era solteira e enfim, tinha vários documentos lá. Entreguei pra ela e ela dirigiu-se a uma sala lá, mais por trás do balcão. Aí demorou um pouquinho, ela voltou. Aí ela fez assim, olha, bem sério, bem nada amigável. O cônsul quer falar com você. Aí eu, oi, quem quer falar comigo? O cônsul quer falar comigo? Não. Quando falava em cônsul pra mim, eu não vi o cônsul como um ser humano igual a mim, que dorme, que acorda, que vai ao banheiro, que faz xixi, que faz outras coisas, que faz número 2. Não, quando eu falava cônsul, eu imaginava o Olímpio e aquele deus grego ali no meio, aquela coisa inacessível, aquela coisa assim, sabe, de outra dimensão. E, gente, como é que o cônsul, deus grego do Olímpio, iria falar comigo? Não podia.
Aí eu fiquei com aquela cara de... Eu ainda pensei que ela tinha entendido errado, ou que eu tinha entendido errado. O cônsul quer falar comigo, sim, vá lá na sala dele. Aí foram os passos mais lentos da minha vida, porque eu nunca imaginei que eu iria ser recebida pelo próprio cônsul. Entrei na sala, minha gente, vocês não têm noção do negócio não, vocês não têm noção do negócio. Quando eu entro na sala, aquela sala super organizada, aquela mesa enorme, e aquela cadeira de escritório bem grandona com como é que chama isso aqui? O encosto, e o negócio fica aqui atrás. Aquele altão que ultrapassava assim. E qual era a figura que estava sentada naquela cadeira? Era um homem alto, eu acho que deveria ter para mais de 1,80 m. Magro, mas não era magro, ele era magro e elegante. O terno, eu ainda lembro todos os detalhes. Aquele terno cinza, meio, não era escuro, mas puxado para escuro, impecável, o terno dele. E aquele homem, ele era dono de um par de olhos verdes, que eu não sei como é que é aquele negócio não sei. O cabelo dele era um castanho, sabe? Um castanho médio, puxado um pouquinho para claro. E tinha um corte que o cabelo era muito bom, ficava aquilo meio arrepiado assim, para cima. E ele tinha uma elegância que eu nunca vi um negócio daquele, nunca vi. O nome dele é Lanier Moraes. Ele era uma figura, ele era aquele cara que quando ele chegava no canto, ele não tinha como ele passar batido. Ele, meu Deus, elegância era o sobrenome daquele homem. Sentei lá em frente a ele, fiquei lá toda dura, eu não sabia como é que falava, como é que me comportava e tal. Ele estava com o meu documento em mãos, então ele sabia meu nome. E aí ele perguntou se eu conhecia da cultura egípcia, se eu sabia como é que era a vida da mulher no Egito, se eu tinha certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. E claro, né, eu na época eu estava apaixonada, tudo que eu queria era casar, eu não queria saber de risco, o que eu queria era casar e acabou-se. Para mim eu queria me dar o documento, me libera para eu casar e tchau, não vem me dizer nada não que eu não quero saber, eu me recuso a querer ouvir alguma coisa do contra. Essa era meu comportamento na época. E aí ele voltou a perguntar: você sabe como é que funciona a cultura aqui no Egito? Você sabe como é a vida daqui, da mulher no Egito? Você sabe que muitas coisas que você faz lá no Brasil, você não vai poder fazer aqui no Egito? Sei, eu sei de tudo, já sei de tudo já. Claro que eu não sabia, né? De tudo. Mas enfim, aí eu lembro bem que ele disse assim: vamos fazer o seguinte, você não vai pegar esse documento hoje. E aí eu já queria mandar o cônsul para o mármore do inferno, já passei a odiá-lo dali. Mesmo ele tendo aquele par de olhos verdes e aquela elegância inconfundível. Você não vai levar o documento hoje. Você vai voltar para casa, você vai pensar melhor nessa decisão que você está para tomar, e aí depois você volta e você me dá uma resposta. O cara era o cônsul, né? Eu ia de encontro ao cônsul? Não, eu não ia de encontro ao cônsul. E aí eu voltei para casa, o ex-marido ficou assim, muito bravo, porque do jeito que o cônsul me disse, eu repassei para ele. E aí ele ficou muito bravo, porque o cônsul estava botando na minha cabeça que não era para eu casar e tal, e tal, e tal. Mas, como eu estava decidida, no outro dia eu voltei lá, e aí, de novo, Madeline me recebeu com a sua antipatia única. E aí ela foi lá na salinha, né? E quando eu penso que ela vai voltar com o documento assinado, não, quem volta é o próprio cônsul. Parou em frente à porta, aquela imagem única, aquela elegância, aqueles olhos verdes, aquela feição. Minha gente, procurem aí para ver se vocês acham alguma foto no Google, Lanier Moraes. Aquele cara, minha gente do céu, eu tenho imagem dele assim nítida na minha mente.
Ele tinha uns traços muito bonitos. E aí ele parou lá em pé, em frente à entrada lá da sala dele. E aí ele olhou pra mim assim, com aquele olhão verde, bem sério. Mas não era um sério de dar medo, era uma seriedade meio preocupante, como se ele não quisesse me deixar casar. E ele fez assim: você decidiu casar? E eu, muito grossa: sim, eu decidi, eu vou casar sim. Você tem certeza da decisão que você está tomando? Tenho certeza, sim, é isso que eu quero pra mim. Aí ele, então tá, tudo bem. Assinou lá o papel e me deu o papel, e aí eu fiz todo o processo até chegar aos finalmente lá no local de casar. Ah, se eu tivesse ouvido os conselhos do cônsul. Mas enfim, não ouvi, casei, e vocês não têm noção da agonia que foi para casar. O casamento em si lá, o casamento civil, lá num local que eu esqueci o nome agora. Mas é tipo um cartório lá, só que para a área dos estrangeiros. Vocês não têm ideia do carnaval que foi lá. Mas eu não vou contar hoje não. Eu vou deixar para um próximo vídeo, certo? E meu muito obrigada a você que assistiu até agora, a você que está me incentivando para continuar aqui gravando os vídeos. Muito obrigada de coração. E a gente se vê na próxima. Bye, bye!